Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley e essa é a nossa terceira aula do curso de Evolução. Nessa videoaula nós comentaremos aqui acerca das evidências do processo evolutivo, de maneira a qual o nosso objetivo nessa aula, simplificadamente, é discutir a origem da biodiversidade, entender a evolução tanto como um fator histórico quanto como um fato e analisar aí as principais evidências atreladas com o processo de evolução biológica. Dito isto, vamos começar a fazer o processo de destrinchar cada um desses pontos. Vamos lá? Bem, quando se comenta em biodiversidade, isto é, a diversidade dos seres vivos, existem aí três ideias ou três teorias que tentam explicar a origem da biodiversidade. A primeira é a linha do criacionismo e fixismo, isto é, a teoria criacionista nos traz que uma divindade criou os seres vivos e os seres vivos eles se mantêm imutáveis desde a sua concepção até os dias atuais. E isso é muito perpetuado, por exemplo, pela ideia cristã de criação do mundo e dos seres vivos. Nós temos aqui também uma ideia de evolução transformista, perdão, ao trava-língua, baseada aí no princípio de origens independentes, que é uma ideia pré-Darwin. Então, a priori, era concebida a ideia de que os seres vivos eles surgiram e eles se transformaram ao longo do tempo, mas de origem completamente independentes. Em contrapartida, Darwin nos traz agora uma concepção de evolução baseada em anagênese e cladogênese, isto é, nós veremos que os seres vivos eles compartilham um ancestral em comum e eles podem sofrer um processo de ramificação que nós veremos nas próximas aulas, que está diretamente atrelado aí com o processo de especiação. Dito isto, a origem da biodiversidade ela pode ser compreendida com base nessas três teorias. Acrescido a isso, um aspecto muito importante a ser trazido aqui a vocês é que a evolução ela tem que ser encarada como um fato, tá? E aí você deve estar se perguntando, tá, Wesley, mas por que tu está falando com tanta ênfase, com tanta segurança que a evolução deve ser compreendida e trazida como um fato? Porque ao longo do tempo houveram várias evidências que colaboram, que vão de acordo com a teoria darwiniana, tá? Então, nesse sentido, de acordo com as evidências moleculares, com as evidências embriológicas, fósseis e afins que nós veremos ao longo dessa aula, a gente consegue conceber a evolução como um fato e não meramente uma teoria. E aí você deve estar se perguntando, tá, Wesley, mas como que seria essa distinção, por exemplo, de uma teoria versus um fato? Bem, uma teoria é um conhecimento simplificadamente especulativo e ele tem uma idealização, independe das aplicações. E aí nós podemos conceber aqui que uma teoria ela vai ser basicamente um conjunto de regras que servem de base para uma ciência e dão explicação a uma grande gama de fatos, tá? Portanto, nós veremos que a teoria evolutiva, percebam, teoria evolutiva, ela pode ser concebida como uma sistematização de opiniões, de ideias sobre um determinado assunto que estão sendo, de certo modo, respaldadas por alguns dados, tá? E o fato ele pode ser subentendido como uma ação ou como resultado acabado ou que está em vias de execução. Em outras palavras, a gente pode conceber que a teoria evolutiva ela é tanto uma teoria quanto um fato, porque haja vista, o processo evolutivo ele continua em execução constantemente. Dado esse primeiro ponto aqui de partida, eu preciso ainda trazer a vocês que nós precisamos conceber o processo evolutivo como um processo histórico, porque ela pode ser apenas observado e inferido, tá? De maneira a qual a gente pode observar a evolução sobre duas prismas. Nós podemos utilizar uma análise em pequena escala ou uma análise em longa escala. O que vai ser importante a ser destacado é que quando a gente está observando o processo evolutivo numa pequena escala, ele pode ser observado. A gente pode, por exemplo, observar a resistência a antibióticos por micro-organismos, o melanismo industrial, que nós comentaremos nas próximas aulas. No entanto, quando a gente faz uma extrapolação do processo evolutivo para uma larga escala, ou seja, para mais de um conjunto de indivíduos,
a gente só consegue fazer algumas inferências. E uma exemplificação clássica disso aqui é a evolução dos mamíferos a partir de um ancestral réptil, tá? Então nós veremos, por exemplo, em aulas futuras do nosso curso, alguns cladoglamas que nos sugerem que os mamíferos eles são justamente oriundos de um ancestral em comum às aves que seriam um réptil, tá? Dito isto, nós precisamos, por exemplo, observar aqui, ó, o melanismo, que nós veremos que é o caso de algumas mariposas que elas se adaptam a diferentes condições. Nós veremos que isso está diretamente atrelado, por exemplo, com as condições oriundas da Revolução Industrial, ou com, por exemplo, a resistência a fármacos, a drogas, seja a nível de saúde humana, veterinária, ou até mesmo dentro da agropecuária. Nós conseguimos observar como que os micro-organismos conseguem se adaptar frente a pressões seletivas aqui, ocasionadas por fármacos e drogas, tá? E aí, nesse sentido, a evolução ela pode ser ancorada com uma base de vários processos aqui de evidência. E aí, dentro da conjuntura científica, os principais amparos aqui que resguardam a evolução são registros fósseis, a especiação em ilhas e isolados genéticos, compartilhamento de caracteres homólogos, ou seja, de características parecidas, a embriologia, estruturas vestigiais, dados de biogeografia, evidências moleculares. Então nós vamos agora destrinchar esses pontos aqui nessa aula, tá bom? Então vamos lá. Bem, o registro fóssil, acredito eu, que ele é bastante interessante porque ele compõe uma evidência bastante robusta acerca do processo evolutivo. Por quê? Bem, a partir dos registros fósseis, nós conseguimos aqui apresentar duas propriedades extremamente importantes que eu preciso mencionar a vocês. Primeiro, a relação de similaridade versus a idade dos estratos, ou seja, estratos mais recentes abrigam formas mais semelhantes ao que se vê nos dias atuais. E além disso, nós podemos aqui observar a uniformidade da informação, isto é, formas similares não são encontradas em estratos de idades diferentes, ou seja, a partir dos registros fósseis nós conseguimos construir toda a história evolutiva dos seres vivos, isto é, a partir dos registros fósseis nós conseguimos observar como que os seres vivos eles foram se modificando ao longo de várias e várias e várias gerações. Acrescido a isso, a partir de um registro fóssil a gente consegue criar séries filéticas que são bastante completas. Então, por exemplo, a gente consegue observar a evolução dos répteis semelhantes a mamíferos em mamíferos, evolução dos equídeos, evolução dos hominídeos. E aí, um detalhe muito importante que eu acho que é de extrema importância, que você se atenha, anote aí no seu caderno, nas suas anotações, é que a principal evidência dos fósseis estão aqui diretamente atrelados com os eventos de cladogênese e anagênese, ou seja, a partir dos registros fósseis nós conseguimos observar o processo de diferenciação dos seres vivos ao longo do tempo. Então, por exemplo, a gente consegue criar essas séries filéticas, ou seja, a gente consegue observar, por exemplo, algumas estruturas, por exemplo, o dente, a pata dianteira, a estatura. E aí a gente pode construir isso daqui ao longo da história, as evidências que se asseguram aqui que são semelhantes. Outro detalhe muito importante é quando a gente fala de especiação em ilhas, que é o processo mais evidente e mais rápido. Por quê? Primeiro que a velocidade desse processo está diretamente atrelado com uma separação física, ou seja, você faz uma separação geográfica entre as espécies fundadoras. Darwin, que foi o primeiro a observar isso aqui, documentou esses eventos analisando os pássaros das ilhas de Galápagos, do arquipélago de Galápagos, e também aí nos continentes, tá? No entanto, esse processo também pode acontecer aqui em outros casos de isolamento genético entre populações fundadoras, que a gente vai ver aqui em próximas aulas, que é a vicariância, tá? Mas vamos entender aqui para você não ficar confuso. Bem, o exemplo mais clássico quando se fala de especiação em ilhas
são os detilhões de Galápagos, tá? São esses pássaros aqui que eles viviam em ilhas diferentes aqui do arquipélago de Galápagos e o formato do bico desses pássaros era diferente porque as condições aí de cada ilha era diferente, ou seja, a disponibilidade de alimento era diferente, de maneira a qual havia-se aqui pressões seletivas que fizeram com que organismos com determinados tipos de bico fossem selecionados para determinado habitat, para determinado ambiente. Então aqui o formato do bico está diretamente atrelado com o tipo de alimento, com a profundidade aí da onde que esse pássaro precisava explorar para conseguir esse alimento, tá? E aí, qual que é a evidência que nós conseguimos a partir da especiação em ilhas? Primeiro, os pássaros da ilha e do continente apresentam muitas semelhanças entre si, em decorrência de eles apresentarem um grau de ancestralidade em comum, mas em contrapartida, cada espécie apresenta características exclusivas que se relacionam diretamente com o modo de vida de cada uma. Ou seja, nós veremos que os seres vivos eles apresentam similaridades em decorrência de apresentar um ancestral em comum. No entanto, pode haver modificações diferenciais ao longo das gerações, e isso está diretamente atrelado a um processo de especiação. Além disso, nós podemos observar aqui o compartilhamento de caracteres. Em específico, eu quero trazer aqui que no início do século XIX, a anatomia comparada estava aqui no auge, estava bombando, tá? E aí, o que se observou-se aí no início do estudo da anatomia comparada era que muitas estruturas eram compartilhadas entre grupos aí diversos. Então, se a gente pegasse aqui o homem, a rã, o morcego, o golfinho e o cavalo, nós perceberemos que as estruturas elas apresentam uma certa semelhança, tá? No entanto, no século XIX, acreditava-se que o surgimento dessas características em cada grupo era um processo independente, então não tinha-se nenhuma relação entre esse grau de semelhança, tá? E aí o que acontece? A teoria da evolução, quando ela é concebida, ela gerou uma explicação muito mais robusta e harmônica para esse evento. Por quê? Primeiro, as características compartilhadas estavam presentes a priori num ancestral em comum, tá? E essas características que são aí oriundas de um grau de ancestralidade são chamadas de caracteres homólogos, ou seja, características parecidas, tá? E aí, em cada uma das linhagens, por exemplo, essas características homólogas, elas podem sofrer modificações para que haja aqui uma adaptação ao meio onde está inserido aí esses organismos vivos. Dito isto, um outro dado muito importante quando se comenta aqui de evidência do processo evolutivo é justamente a embriologia. A embriologia, a quem não sabe, é o estudo aqui das estruturas embrionárias, ou seja, durante os primeiros estágios de desenvolvimento de um ser vivo. E quando se observa a embriologia, é muito interessante porque a gente consegue observar algumas similaridades em fases iniciais do processo de desenvolvimento, tá? Então, a embriologia ela começa a ser aqui desenvolvida aí na metade do século XIX, e a partir desse desenvolvimento a gente consegue fazer aí a visualização de estruturas homólogas a nível aí embrionário, tá? Um aspecto muito importante a ser trazido aqui para vocês é que algumas dessas homologias só podem ser explicadas pela presença de um ancestral comum único, como por exemplo a presença aqui de fendas branquiais em todos os embriões dos vertebrados, ou seja, a quem não tem estudado zoologia de cordados em específico, todos os vertebrados, seja ele peixe, um réptil, um anfíbio, uma ave ou um mamífero, eles vão apresentar no seu desenvolvimento embrionário fendas branquiais, tá? Então aqui, ó, você tem os ovos fertilizados, são diferentes, né, ó, mas na hora que a gente vai observar aqui, ó, todos eles apresentam fendas branquiais, tá? O que sugere que em algum determinado momento da história evolutiva essas características foram compartilhadas e estão diretamente atreladas aí com um ancestral em comum. Além disso, nós podemos aqui fazer menção também a estruturas vestigiais,
que basicamente tratam-se aqui de estruturas que são compartilhadas com outros grupos, só que em alguns grupos não existe ou quase não tem-se funcionalidade, tá? De maneira qual essas estruturas elas deixam de sofrer seleção e são gradualmente perdidas. Exemplo clássico, o apêndice em seres humanos. O apêndice é uma estrutura vestigial, tá? Diretamente atrelado com digestão de vegetais. É muito desenvolvido, por exemplo, em coelhos, mas isso daqui está se perdendo no ser humano. Membros inferiores em baleias, tá? São estruturas vestigiais. E a partir dessas estruturas vestigiais, nós conseguimos ter algumas evidências extremamente importantes. Primeiro, a ideia de que design inteligente, ou seja, aquela ideia de que foi desenhado de forma específica, não existe, tá? E acrescido a isso, é importante trazer para vocês que também isso aqui evidencia também o efeito da seleção natural sobre os diversos grupos, ou seja, as pressões seletivas elas são extremamente importantes para que determinados caracteres sejam ou não selecionados aí para um determinado organismo, para uma determinada população, tá? Eu falei organismo, mas eu quero que vocês entendam que evolução só pode ser observada a nível populacional. Dito isto, as estruturas vestigiais acabam sendo a principal ideia anticriacionista, porque quebra aquela ideia de progresso, ou seja, aquela busca pela perfeição. E aí, nesse sentido, aquela ideia de que os seres vivos foram desenhados de forma perfeita não é concebível aqui de acordo com isto, tá? Tem-se a biogeografia, que ela basicamente é uma sub-área de divisão aqui da biologia, que se ocupa em descrever a colonização da Terra aí pelos seres vivos. E nesse sentido, a biogeografia é extremamente importante porque ela consegue explicar muitas das vezes os processos de especiação, ou seja, o processo de formação das espécies. Então, exemplo, a gente consegue observar alguns padrões de similaridade entre faunas continentais e conexões aí transitórias, tá? E por fim, nós podemos ainda fazer menção aqui às evidências moleculares, e em especial quero trazer vocês aqui para o século XXI, porque a bola do momento é o sequenciamento de genomas e proteomas, ou seja, a gente consegue sequenciar os genes e as proteínas. E a partir desse sequenciamento ficou-se claro que as moléculas, assim como as espécies, também evoluem. Algumas moléculas evoluem de maneira constante, outras nem tanto. E a partir desse estudo de genomas e proteomas, nós conseguimos algumas evidências. Primeiro, a quase universalidade do código genético, ou seja, como que é traduzidas as proteínas? Lendo-se de trinca em trinca, tá? E isso se repete quase que para todos os seres vivos. Percebam, quase todos. A gente tem alguns casos, por exemplo, com os mixoplasmas, que é diferente esse padrão de leitura aí das bases nitrogenadas e a união dos aminoácidos para formar as proteínas, tá? Além disso, a gente tem aqui a evolução dos genomas versus o surgimento de grandes grupos e, como eu falei para vocês em aulas anteriores, a questão da evolução a nível de eco-devo, que é aquela questão da evolução atrelada a fatores embriológicos. Novamente, a literatura adotada foram essas, em especial eu me baseei muito no Hitler e no Fukuyama, tá? E caso você tenha gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva, deixe comentários, divulgue para outras pessoas que vai me ajudar bastante. Caso você não tenha curtido a aula, sem problemas, pode deixar o seu dislike, pode comentar, olha, não gostei de tal ponto, porque isso ajuda o canal a melhorar, tá bom? Um super beijo e até a nossa próxima aula. Fui!